Os livros 1 e 2 de Samuel. São dois livros separados em nossas Bíblias modernas, mas essa divisão se deve simplesmente ao tamanho do pergaminho. Ele foi originalmente escrito como uma história coerente. Nesse vídeo, nós vamos abordar somente o livro 1 de Samuel. Depois que Israel foi resgatado da escravidão no Egito, eles fizeram um pacto com Deus no Monte Sinai e finalmente chegaram à Terra Prometida. E ali, Israel deveria ser fiel a Deus e obedecer aos mandamentos da aliança. Antes do livro de Samuel, os juízes mostraram como Israel falhou feio nessa tarefa. Foi um período de caos moral e mostrou a necessidade de Israel por líderes sábios e fiéis. O livro de Samuel fornece uma resposta para essa necessidade. A história do livro de Samuel se concentra em 3 personagens principais: o profeta Samuel, de onde o livro recebe o nome, depois o rei Saul e depois disso o rei Davi. E todos os 3 fizeram a transição de Israel de um grupo de tribos governado por juízes para um reino unificado governado pelo rei Davi em Jerusalém. E o livro de Samuel tem um design fascinante que tece a história desses 3 personagens juntos em 4 partes principais. Samuel, o líder principal e profeta, na primeira seção do livro, também desempenha um papel fundamental na próxima seção, que é a história de Saul. E é narrado em 2 movimentos: a ascensão de Saul ao poder e depois os seus fracassos. A segunda parte é sobre a sua queda e a sua morte trágica. E o drama da morte de Saul é correspondido pela ascensão sensacional de Davi ao poder. E a história de Davi é contada em 2 movimentos. Primeiro, ele conta o seu sucesso, seguido por seu próprio trágico fracasso na lenta autodestruição da sua família e depois do seu reino. O livro conclui com um epílogo que reflete sobre toda a história. Então, vamos ver como isso tudo se desenrola. A primeira parte é um segmento do caos vivido no livro de Juízes. E somos apresentados a uma história tocante sobre uma mulher chamada Ana, que está triste porque nunca conseguiu ter filhos. E pela graça de Deus, ela finalmente tem um filho chamado Samuel. Em alegria, ela canta um poema incrível no capítulo 2. E o poema é sobre como Deus se opõe ao orgulhoso e exalta os humildes. Sobre como, apesar das tragédias e do mal humano, Deus está trabalhando os seus propósitos na história. E também sobre como Deus um dia erguerá um rei ungido para seu povo. Agora, o poema de Ana foi colocado aqui no início do livro para apresentar esses temas-chave que veremos ao longo da história, como na seguinte: Samuel cresce e se torna um grande profeta e líder para o povo de Israel, ao mesmo tempo em que os filisteus sobem ao poder como arqui-inimigos de Israel. E nessa batalha crucial, os israelitas se tornam arrogantes, e em vez de orarem e pedirem ajuda a Deus, eles usam a Arca da Aliança como um troféu mágico que lhes concederá automaticamente a vitória na batalha. E assim, por causa de sua presunção arrogante, Deus permite que Israel perca a batalha e a arca é roubada. Então os filisteus pegam a arca e a colocam no templo do seu deus, Dagon. E então o Deus de Israel derrota os filisteus e o deus Dagon sem um exército, enviando pragas sobre o povo. Os filisteus não querem mais a arca e, obviamente, a enviam de volta para Israel. E a moral dessa pequena história parece ser isso: Deus não é o troféu de Israel, e ele se opõe ao orgulho entre os filisteus, mas também entre o seu próprio povo. Assim, Israel precisa permanecer humilde e obediente se quiser experimentar a bênção da aliança de Deus, o que inicia a próxima grande sessão. Os israelitas vêm a Samuel e dizem: Ei, queremos um rei como todos os outros povos. Vai encontrar um para nós. E Samuel, que está irritado, vai consultar Deus. E Deus diz: sim, todos os seus motivos estão errados, mas se há um rei que eles querem, então dê-lhes um. E assim somos apresentados a Saul. Saul é uma figura trágica, porque ele começa cheio de promessas. Ele é alto, ele é bonito, ele é um candidato perfeito para um rei. Mas ele tem falhas profundas de caráter. Ele é desonesto, ele não tem integridade. E ele parece ser incapaz de reconhecer os seus próprios erros, e essas falhas se tornam a sua queda. Ele vence algumas batalhas no começo, mas suas falhas são tão profundas que ele acaba se desqualificando ao desobedecer descaradamente às ordens de Deus. E assim, o velho Samuel confronta Saul e Israel. Ele havia avisado as pessoas que elas só se beneficiariam de um rei que fosse humilde e fiel a Deus. Caso contrário, os reis de Israel trarão a ruína. Então, ele informa a Saul que Deus erguerá um novo rei para substituí-lo. E assim começa a queda de Saul, à medida em que Deus, ao mesmo tempo, está trabalhando nos bastidores para erguer esse novo rei. É um pastorzinho insignificante, chamado Davi. Ele é o candidato menos provável para ser rei. Mas a famosa história de Davi e Golias mostra que a escolha de Deus por Davi não é baseada no status de sua família, mas simplesmente na sua confiança radical e humilde no Deus de Israel. E assim essa história incorpora todos os temas do poema de Ana.
O orgulhoso Saul e Golias são humilhados, enquanto o humilde Davi é exaltado. A partir daqui, vemos Saul perder-se lentamente na loucura, enquanto Davi sobe ao poder. Então Davi começa a trabalhar para Saul como general. E ele ganha todas as batalhas e também ganha toda a fama. Assim, Saul fica com inveja e começa a perseguir Davi, caçando-o e tentando matá-lo. Davi não fez nada de errado, portanto ele simplesmente foge e espera no deserto. E aqui vemos o verdadeiro caráter de Davi. Ele tem múltiplas oportunidades para matar Saul, mas não o mata. Ele simplesmente confia que, apesar do mal de Saul, Deus erguerá um rei para o seu povo. O que é interessante também é que muitos dos poemas de Davi que você encontra no livro dos Salmos estão ligados a esse período da sua vida, e todos expressam a mesma atitude de confiança. E assim essa seção do livro termina, com Saul chegando a uma terrível morte depois de perder uma batalha com os filisteus. 1 Samuel conta algumas das histórias mais complicadas e bem contadas que você encontrará na Bíblia. E os personagens, Saul e Davi, são retratados de maneira muito realista. E o autor os apresenta como personagens de estudos para que você possa se encontrar neles. Então, na história de Saul vemos um aviso. É crucial que reflitamos sobre as nossas próprias falhas de caráter e como elas prejudicam a nós mesmos e às outras pessoas. Com a ajuda de Deus, precisamos nos humilhar e lidar com o nosso lado obscuro para que a história de Saul não se torne a nossa. Davi, por outro lado, é apresentado como um exemplo de paciência e confiança no tempo de Deus em nossas vidas. Então ele foge para o deserto, sendo perseguido por Saul. Davi tinha todos os motivos para pensar que Deus o abandonara, mas não é isso que ele pensa. Ou seja, a história de Davi nos encoraja a confiar que, apesar do mal humano, Deus está trabalhando os seus propósitos, opondo-se aos orgulhosos e exaltando os humildes. E é disso que se trata 1 Samuel. Confira o vídeo sobre o 1 Samuel, no qual foram apresentados os 3 personagens principais do livro, Samuel, Saul e Davi. E também ao conceito literário do livro, que primeiro apresenta Samuel e depois mostra a ascensão e queda do rei Saul, em contraste à ascensão do rei Davi. Segundo Samuel, conta a história de Davi como rei de Israel. E em 2 movimentos há uma temporada de sucesso e bênção seguida de uma enorme falha moral e as suas tristes consequências. E o livro termina com uma conclusão muito bem feita, que volta a refletir sobre o bem e o mal na vida de Davi, criando esperanças para que um rei venha de sua linhagem. Então, a história em 2 Samuel começa após a morte de Saul, e Davi surpreende a todos com uma composição de um longo poema onde ele lamenta a morte do homem que tentou assassiná-lo. E mais uma vez, o autor apresenta a humildade e a compaixão de Davi. Ele é um homem que lamenta até mesmo a morte de seus próprios inimigos. Após isso, Davi vivencia uma temporada de sucesso e bênção de Deus. As tribos israelitas pedem a Davi que unifique todas as tribos e torne-se seu rei. Sendo assim, a primeira coisa que Davi faz como rei é: ele vai à cidade de Jerusalém, conquista-a, estabelece-a como a capital de Israel e lhe dá um novo nome, Sião. A partir daí, Davi continua e vence diversas batalhas expandindo o território de Israel. Após tornar Jerusalém a capital política de Israel, ele deseja torná-la a sua capital religiosa também. E então, ele leva a Arca da Aliança para a cidade. Em 2 Samuel 7, ele fala com Deus e diz que agora que Israel tem um lar permanente, ele acredita que a presença de Deus também deva ter uma casa permanente. Então ele pergunta se pode construir um templo para o Deus de Israel. Entretanto, Deus diz a Davi: "Obrigado por pensar nisso, mas na verdade eu irei construir uma casa para você, uma dinastia." 2 Samuel 7 é um capítulo fundamental para compreendermos o enredo de toda a Bíblia. Nesse momento, Deus faz a promessa a Davi que através da sua linhagem real virá um futuro rei que constituirá o templo de Deus aqui na terra e estabelecerá um reino eterno. E essa é a promessa messiânica a Davi, que é afirmada e desenvolvida no livro de Salmos e também no livro dos profetas. E é esse rei que fica ligado à promessa de Deus a Abraão. O futuro reino messiânico será a maneira como Deus irá trazer a sua bênção para todas as nações. E é aqui, no meio de toda essa bênção divina, que as coisas se tornam terrivelmente mal. Davi comete um erro fatal. Não é fatal para ele, mas para um homem chamado Urias, um dos estimados soldados de Davi. Do seu terraço, Davi vê a esposa de Urias, Batseba, tomando banho. Davi a procura, dorme com ela e a engravida. Então ele tenta encobrir a coisa toda, assassinando Urias e casando-se com ela.
Isso é simplesmente horrível. Então, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã sobre tudo isso, ele imediatamente assume o que fez. Ele está despedaçado, arrependido e pede a Deus que o perdoe, e Deus o faz. Entretanto, Deus não elimina as consequências das decisões de Davi. E como resultado da sua terrível decisão, a família de Davi, o seu reino, tudo desmorona. Isso transforma essa ascensão em uma história trágica, muito parecida com a queda de Saul. Os filhos de Davi acabam por repetir os erros do pai, mas de uma maneira ainda mais trágica. Amnon abusa sexualmente da sua irmã, Tamar, e o seu próprio irmão, Absalão, descobre tudo e manda assassinar Amnon. E então, Absalão arma um plano para destituir o seu pai, Davi, do poder e dá início a essa rebelião de larga escala. E assim, pela segunda vez, Davi é forçado a fugir de sua própria casa e se esconder no deserto. Só que desta vez, ele não é um homem inocente. A rebelião termina quando o filho de Davi é assassinado. E isso parte o coração de Davi. E mais uma vez, ele lamenta sobre o homem que tentou matá-lo. Durante os seus últimos dias, Davi volta ao trono, mas como um homem destroçado. Ele está ferido pelas tristes consequências do seu pecado. O livro termina com um epílogo bem elaborado, com histórias que estão fora da ordem cronológica, mas elas formam um projeto literário simétrico excelente. Assim, o par de histórias externas acontecem no início do reinado de Davi, e elas comparam as falhas de Saul e depois de Davi, e como cada um deles feriu as outras pessoas por meio de suas más decisões. O próximo par interno de histórias é sobre Davi e o seu bando de homens poderosos que lutaram contra os filisteus. E o interessante é que as duas sessões contam uma história que mostra a fraqueza de Davi na batalha. Então, em contraste ao Davi vitorioso dos capítulos 1 a 9, vemos aqui um Davi vulnerável que depende da ajuda dos outros. O centro do epílogo tem 2 poemas que atuam como memórias, e Davi reflete sobre a sua vida. Ele se lembra dos momentos quando Deus o resgatou do perigo graciosamente, e ele os vê como momentos em que Deus foi fiel à sua aliança e fez uma promessa a ele e à sua família. Os 2 poemas terminam olhando no passado, relembrando a esperança da promessa de Deus de um futuro rei que construiria o reino eterno. Esses poemas e, logo, a promessa de Deus também fazem conexão com o poema de Ana que inicia o livro. Assim, essas passagens-chave do início, do meio e do fim do livro unem os seus temas por completo. Apesar da maldade de Saul e Davi, Deus continuou trabalhando em direção aos seus propósitos de redenção. Deus se opôs à arrogância de Davi e Saul, mas exaltou Davi quando este se humilhou. Então, a esperança futura desse livro vai muito além do próprio Davi. É um olhar para o futuro, para o rei messiânico, que um dia trará o reino de Deus e a sua bênção a todas as nações. E é disso que se trata o livro de Samuel. O livro do profeta Isaías. Isaías viveu em Jerusalém na segunda metade do período do reino de Israel. E ele falou em nome de Deus para os líderes de Jerusalém e Judá. Ele falou primeiramente sobre o julgamento de Deus. Ele advertiu os líderes corruptos de Israel que a sua rebelião contra a aliança deles com Deus teria um custo. Que Deus usaria os grandes impérios da Assíria e depois da Babilônia para julgar Jerusalém, se eles persistissem na idolatria e na opressão dos pobres. Mas esse anúncio foi combinado com uma mensagem de esperança. Isaías acreditava profundamente que um dia Deus cumpriria todas as promessas da aliança, que ele enviaria um rei da linhagem de Davi para estabelecer o reino de Deus. Lembre-se de 2 Samuel 7, que ele iria liderar Israel em obediência a todas as leis da aliança feitas no Monte Sinai. Lembre-se do capítulo 19 de Êxodo. E tudo isso aconteceu para que a bênção e a salvação de Deus fluíssem para todas as nações, como Deus prometeu a Abraão em Gênesis, capítulo 12. E é essa esperança que compeliu Isaías a falar contra a corrupção e a idolatria de Israel. Agora, o livro tem um conceito literário bastante complexo, mas há uma maneira simples de ver como tudo se encaixa. Os capítulos de 1 a 39 contêm 3 seções grandes que desenvolvem o aviso de Isaías sobre o julgamento de Israel. E tudo isso culmina em um evento no final do capítulo 39, a queda de Jerusalém e o exílio do povo para a Babilônia. Mas nos capítulos 1 a 39, há também uma mensagem de esperança de que, após o exílio, as promessas da aliança de Deus seriam cumpridas. E os capítulos 40 a 66 retomam a promessa de esperança e a desenvolvem ainda mais. Nesse vídeo, vamos nos concentrar nos capítulos de 1 a 39.
A primeira parte principal focaliza a visão de julgamento e esperança de Isaías para Jerusalém. E começa quando Isaías acusa os líderes da cidade de rebelião da aliança, idolatria, injustiça. E Deus diz que ele vai julgar a cidade enviando as nações para conquistar Israel. Isaías diz que isso será como um fogo purificador que queima tudo o que é inútil em Israel, a fim de criar uma nova Jerusalém, que é povoada por um remanescente que se arrependeu e se voltou para Deus. E Isaías diz que é quando o reino de Deus virá e todas as nações virão ao templo de Jerusalém e aprenderão a justiça de Deus, trazendo uma era de paz e harmonia universal. Agora, esse é o enredo básico do antigo julgamento purificador de Jerusalém na Nova Jerusalém. Isso será repetido várias vezes ao longo do livro, sendo preenchido com detalhes cada vez maiores. Assim, no centro dessa seção está a grande visão de Deus sentado em seu trono, no templo. E ele está cercado por essas criaturas celestiais que estão gritando que Deus é santo, santo, santo. Isaías percebe de repente o quão corrupto ele e o seu povo Israel são. E ele está certo de que ele será destruído pela santidade de Deus. Mas isso não acontece. A santidade de Deus, na forma desse carvão ardente, vem e o queima, mas não para destruir. Pelo contrário, ele o purifica do seu pecado. E à medida que Isaías pondera sobre essa experiência estranha, Deus o comissiona com uma tarefa muito difícil. Ele deve continuar anunciando esse julgamento vindouro. Mas como Israel chegou a um ponto sem retorno, as suas advertências terão o efeito paradoxal de endurecer o coração das pessoas. Mas Isaías deve confiar no plano de Deus. Israel será cortado como uma árvore, deixado como um toco no campo. E esse toco será chamuscado e queimado. Mas, depois de toda aquela queimação, Deus diz que esse toco fumegante é uma semente santa que sobreviverá no futuro. E é um pequeno sinal de esperança, mas quem ou o que é essa semente santa? O resto dessa sessão oferece uma resposta. Isaías confronta Acás, descendente de Davi e rei de Jerusalém, e anuncia a sua queda. Deus diz que é o grande império da Assíria que primeiro cortará Israel e devastará a terra. Mas há esperança. Por causa da promessa de Deus a Davi, ele enviará, após essa destruição, um novo rei chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E o reino de Emanuel vai libertar o povo de Deus de impérios violentos e opressivos. E Isaías descreve esse rei vindouro como um pequeno broto de novo crescimento que emergirá do velho toco da família de Davi. É esse rei que é a semente santa do capítulo 6. E o rei será capacitado pelo Espírito de Deus para governar uma nova Jerusalém e trazer justiça para os pobres. E todas as nações procurarão esse rei messiânico para obter orientação. Seu reino transformará toda a criação, trazendo paz. Agora, você terminou os capítulos de 1 a 12 com uma boa impressão da mensagem de julgamento e esperança de Isaías. Mas quando tudo isso acontecerá? Isaías viu outro império surgindo após a Assíria. E essa é a Babilônia, que também atacaria Jerusalém e realmente conseguiria destruí-la. E isso nos leva às próximas sessões do livro. Então, primeiro temos uma grande coleção de poemas que exploram o julgamento e a esperança de Deus para as nações. Aprendemos, em primeiro lugar, sobre a queda da Babilônia e dos vizinhos de Israel. Isaías viu que o poder mundial da Assíria seria um dia substituído pelo Império da Babilônia, uma nação ainda mais destrutiva e arrogante. E os reis da Babilônia alegavam que eram maiores que todos os outros deuses, e assim Deus prometeu derrubar a Babilônia. E não apenas a Babilônia. Isaías prossegue listando os vizinhos de Israel, acusando-os do mesmo tipo de orgulho e injustiça, e prevê a sua derradeira ruína. Mas lembre-se que, para Isaías, o julgamento de Deus nunca é a palavra final para Israel ou para as nações. E isso leva à próxima sessão, com uma série de poemas que contam uma história de duas cidades. Há a cidade arrogante, que se exaltou acima de Deus e se tornou corrupta e injusta. Essa cidade é um arquétipo da humanidade rebelde, e é descrita com uma linguagem emprestada das descrições anteriores de Isaías sobre Jerusalém, Assíria e Babilônia, todas juntas. Essa cidade está destinada à ruína, e um dia ela será substituída pela nova Jerusalém, onde Deus reina sobre uma humanidade redimida de todas as nações, e não há mais morte ou sofrimento. Esses capítulos são o clímax dessa sessão e mostram como a mensagem de Isaías apontava para muito além do seu próprio dia. Foi uma mensagem para todos os que estão esperando por Deus para trazer a sua justiça sobre reinos violentos e opressivos, e trazer seu reino de justiça e paz e cura em amor.
A sessão seguinte retorna o foco para a ascensão e queda de Jerusalém. E primeiro, encontramos um monte de poemas onde Isaías acusa os líderes de Jerusalém de se voltarem para o Egito em busca de proteção militar contra a Síria. Ele sabe que isso vai sair pela culatra e Isaías diz que somente a confiança em seu Deus e o arrependimento podem salvar Israel agora, o que é ilustrado pela seguinte história sobre a ascensão de Ezequias, o rei de Jerusalém. Assim como Isaías previu, os exércitos assírios vêm e tentam atacar a cidade. E então Ezequias se humilha diante de Deus e ora pela libertação divina, e a cidade é miraculosamente salva da noite para o dia. Mas a ascensão de Ezequias é imediatamente seguida pela sua queda. Então ele hospeda uma delegação da Babilônia e tenta impressioná-los mostrando tudo no tesouro e no templo e os palácios de Jerusalém. É claramente um esforço para fazer outra aliança política para obter sua proteção. Isaías ouve sobre isso e ele confronta Ezequias por sua loucura. E ele prevê que esse aliado um dia o trairá e retornará como inimigo para conquistar Jerusalém. E sabemos em 2 Reis, capítulos 24 e 25, que Isaías estava certo. Mais de 100 anos depois, a Babilônia se voltaria contra Jerusalém, viria e destruiria a cidade, seu templo, e levaria os israelitas para o exílio na Babilônia. E assim, todas as advertências de Isaías sobre o julgamento divino dos capítulos de 1 a 39 levam a esse momento. Ele mostrou ser um verdadeiro profeta, porque tudo aconteceu como ele disse. Mas lembre-se, o propósito do julgamento de Deus era purificar Jerusalém e trazer a semente santa e o reino messiânico sobre todas as nações. E é essa esperança que é explorada na próxima parte do livro. Mas por enquanto, é disso que se tratam os capítulos de 1 a 39 de Isaías. No primeiro vídeo, exploramos os capítulos 1 a 39, que eram a mensagem de julgamento e esperança de Isaías para Jerusalém. Ele acusou os líderes de Israel de rebelião contra Deus e disse que, através da Assíria e depois da Babilônia, o reino de Israel desmoronaria através do julgamento de Deus. E assim o capítulo 39 concluiu com Isaías prevendo a queda de Jerusalém para a Babilônia e o exílio. E 100 anos depois de Isaías, tudo isso aconteceu, tristemente. Mas a maior esperança de Isaías era uma nova Jerusalém purificada, onde o reino de Deus seria restaurado através do futuro rei messiânico e todas as nações se uniriam em paz. E assim, os capítulos 40 e seguintes exploram essa grande esperança. A primeira sessão principal, dos capítulos 40 a 48, abre com um anúncio de esperança e conforto para Israel. As pessoas são informadas que o exílio babilônico acabou e que o pecado de Israel foi tratado. Uma nova era está começando. Então todos devem voltar para Jerusalém, onde o próprio Deus trará o seu reino e todas as nações verão a sua glória. Agora, vamos parar por um momento, porque esse anúncio de abertura levanta uma grande questão. Quem está dizendo tudo isso? De quem é a voz que ouvimos nessas palavras de esperança? A perspectiva do profeta nesses capítulos é a de alguém que vive após o exílio. Em outras palavras, no período de tempo descrito por Esdras Neemias. Mas Isaías morreu 150 anos antes de tudo isso acontecer, então como devemos interpretar isso? Bem, há muitos que pensam que ainda é Isaías falando da sua própria época, mas que ele foi profeticamente transportado, por assim dizer, 200 anos no futuro e que ele está falando para as futuras gerações, como se o exílio já tivesse passado. No entanto, o próprio livro de Isaías nos dá algumas pistas de que alguma outra coisa provavelmente está acontecendo. Nos capítulos 8, 29 e 30, nos é dito que após Isaías ter sido rejeitado pelos líderes de Israel, ele escreveu e selou em um pergaminho todas as suas mensagens de julgamento e esperança, e que ele o passou para os seus discípulos como uma testemunha nos dias por vir. Por fim, Isaías morreu à espera de que Deus reivindicasse suas palavras. Agora, lembre-se, os capítulos de 1 a 39 foram projetados para nos mostrar que as previsões de julgamento de Isaías foram cumpridas no exílio. Ele é um verdadeiro profeta. E assim que o exílio terminou, os discípulos de Isaías, que guardaram as suas palavras por tanto tempo, abrem o pergaminho e começam a aplicar suas palavras de esperança na sua própria época. Assim, nessa visão, o livro de Isaías consiste na primeira coletânea das palavras de Isaías, bem como dos escritos de seus discípulos proféticos, que Deus usa para estender a mensagem de esperança de Isaías às futuras gerações. Qualquer que seja o ponto de vista, todo mundo concorda que esses capítulos estão anunciando que a esperança futura chegou, que Deus está cumprindo as promessas proféticas de Isaías. E assim o profeta espera que Israel responda, tornando-se o servo de Deus. Isso é, depois de experimentar a justiça e misericórdia de Deus através da história, eles começarão agora a compartilhar com as nações quem Deus verdadeiramente é. Mas não é isso que está acontecendo.
Em vez de testemunhar às nações, Israel está realmente reclamando e até acusando Deus. Eles dizem que o Senhor não presta atenção aos seus problemas. Na verdade, ele está ignorando a sua causa. O exílio babilônico, compreensivelmente, fez com que Israel perdesse a fé em seu Deus. Quer dizer, talvez ele não seja tão poderoso. Talvez os deuses da Babilônia sejam muito melhores do que o nosso Deus. E assim, o resto desses capítulos, de 41 a 47, são criados como uma cena de julgamento. Deus está respondendo a essas dúvidas e acusações com os seguintes argumentos. Primeiro, ele diz que o exílio da Babilônia não foi negligência divina. Pelo contrário, foi divinamente orquestrado como um julgamento pelo pecado de Israel. Segundo, foi por causa de Israel que Deus levantou a Pérsia para conquistar a Babilônia, para que eles pudessem voltar para casa cumprindo as palavras do profeta Isaías. Portanto, a conclusão correta que Israel deve tirar é que o seu Deus é o rei da história, não os ídolos das nações. Na queda da Babilônia e na ascensão do rei da Pérsia, Ciro, Israel deveria ver a mão de Deus no trabalho e assim tornar-se seu servo, dizendo às nações quem ele é. Mas, no final do julgamento, capítulo 48, descobrimos que Israel ainda é tão rebelde e duro quanto seus ancestrais. E assim, Deus os desqualifica como seus servos. Mas Deus ainda está em uma missão para abençoar as nações. E assim, o profeta diz que Deus vai fazer uma coisa nova para resolver esse problema, que passa para a próxima sessão, de 49 a 55. Somos apresentados a uma figura que se chama servo de Deus, que vai cumprir a missão de Deus e fazer o que Israel não conseguiu fazer. Deus dá a esse servo o título de Israel e envia essa pessoa em uma missão para, em primeiro lugar, restaurar o povo de Israel de volta ao seu Deus e, em segundo, tornar-se a luz de Deus para as nações. E nos é dito que esse servo é capacitado pelo Espírito de Deus para anunciar boas novas e trazer o reino de Deus sobre todas as nações. Soa como o rei messiânico dos capítulos 9 e 11. Mas então aprendemos a maneira surpreendente de como o servo trará o reino de Deus. Ele será rejeitado e espancado e finalmente morto pelo seu próprio povo. Na realidade, como ele está sendo acusado e condenado à morte, ele está morrendo em nome do pecado de seu próprio povo. O profeta diz que a morte do servo é um sacrifício de expiação pelo mal e rebelião do povo. E depois da sua morte, de repente, o servo está vivo novamente. E ouvimos que, por sua morte, ele forneceu um meio de tornar as pessoas justas. Isto é, colocá-las em um relacionamento certo com Deus. E assim essa sessão conclui descrevendo duas maneiras pelas quais as pessoas podem responder ao servo. Alguns responderão com humildade e abandonarão seus pecados e aceitarão o que o servo de Deus fez em favor deles. Essas pessoas são chamadas de servos e também de semente. Lembre-se da semente sagrada do capítulo 6. Estes são os que experimentarão a bênção do reino messiânico. Mas há outros que são chamados simplesmente de ímpios. Eles rejeitam tanto o servo quanto os seus servos. O que nos leva à seção final do livro, 56 a 66, onde os servos herdam o reino de Deus. Esses capítulos são lindamente projetados como uma simetria que reúne todos os temas do livro. No centro estão 3 belos poemas que descrevem como o servo, com poderes espirituais, está anunciando as boas novas do reino de Deus para os pobres. E ele reafirma todas as promessas de esperança do início do livro. A Nova Jerusalém, habitada pelos servos de Deus, será o lugar de onde a justiça, a misericórdia e a bênção de Deus fluem para todas as nações do mundo. E, à volta desses poemas, estão 2 longas orações de arrependimento, em que os servos confessam o pecado de Israel e lamentam todo o mal que vem no mundo ao seu redor. E assim, eles pedem a Deus para perdoá-los, e que ele traga o seu reino aqui na terra como no céu. Agora, de cada lado dessas orações, há coleções de mais poemas que contrastam o destino dos servos com o dos ímpios que os perseguem. Deus diz que ele trará justiça a todos os que poluem o seu mundo bom com o seu mau egoísmo e idolatria, e que ele vai removê-los de sua cidade para sempre. Mas os servos, aqueles que são humildes diante de Deus e que se arrependem e dominam seu mal, são perdoados. E eles herdarão a Nova Jerusalém, que descobrimos ser uma imagem para uma criação inteiramente renovada, onde a morte e o sofrimento se foram para sempre. E isso nos leva ao quadro mais extenso dessa parte do livro. Nesse mundo renovado do reino de Deus, as pessoas de todas as nações são convidadas a se juntar aos servos da família da aliança de Deus, para que todos possam conhecer o seu Criador e Redentor.
E assim, o livro de Isaías termina com uma visão muito grandiosa do cumprimento de todas as promessas da aliança de Deus. Através do rei servo sofredor, Deus cria uma família da aliança de todas as nações que estão aguardando a esperança da justiça de Deus para trazer uma criação renovada, onde o reino de Deus finalmente existe, tanto aqui na terra como no céu. E essa é a esperança muito poderosa do livro de Isaías.